Olá, seja muito bem-vindo ao Adriana Cast, o podcast dos alinhadores invisíveis. Meu nome é Mário, vou ser o host aqui, o apresentador dessa entrevista com a nossa ilustre doutora Adriana Porto. Seja bem-vinda, Muito doutora. obrigada. Que satisfação poder entrevistá-la aqui. Prazer é todo meu. Bom, hoje, pessoal, nós vamos mostrar para vocês por que os alinhadores, eles realmente são uma oportunidade para você que é dentista, seja ortodontista ou até mesmo não ortodontista. E nós vamos, com isso, mostrar a história da doutora Adriana para que você veja o que ela passou até chegar aqui, até ser a referência que ela é hoje em alinhadores invisíveis e se tornar, inclusive, professora, ministrando diversos cursos em português e em espanhol, né? Então, olá, doutora, vamos lá. Conte um pouquinho sua história, começando desde lá dos primórdios, quando você entrou na faculdade de odontologia. Como é que era a odontologia naquela época e como foi essa transição inicial aí até chegar nos alinhadores? Pois é, Mária, a trajetória é longa, hein? A jornada não é tão pequena. Então, lá se vão 26 anos, né, de odontologia, 20 anos de ortodontia, né? E praticamente, para eu começar a tratar com os alinhadores, todo aquele conhecimento que foi feito, foi adquirido lá na faculdade, ele ficou assim, ele precisou ser renovado, né? Eu digo que quem entra na área de saúde tem que se renovar o tempo todo. Não pode parar. Se você parar, você já fica ultrapassado. Meu pai costuma dizer que se você já parar, já é um sinal que você está ultrapassado. Então, foi sempre buscando novos conhecimentos. Mas o contato que eu comecei a ter com alinhadores começou em 2012, quando eu comecei a tratar os meus primeiros casos. Sim. Só que quando eu resolvi fazer um mestrado, é que foi o divisor de águas para mim, porque eu escolhi o tema do meu mestrado em software de computação, de planejamento digital. Sim. Então, você foi Não a grande. necessariamente nos alinhadores. Não, foi no software. Então, assim, para a gente fazer o tratamento com alinhadores invisíveis, a gente tem um planejamento. A gente tem que fazer o desenho do tratamento que a gente quer. Como se fosse assim, um projeto de uma casa, sabe? Sim. Sabe aquele projeto 3D da casa que você constrói? A gente Sim, sim. constrói o projeto 3D do seu sorriso. E aí, com base nesse projeto, é que o tratamento dos alinhadores acontece. Então, esse mestrado, como eu precisei fazer esse trabalho em software, eu me apaixonei pelo digital. E aí, segui nessa linha do digital e aí eu resolvi ter a minha própria marca de alinhadores. Fazer os meus próprios alinhadores, porque até então eu trabalhava com empresas parceiras. E para mim, sim, foi uma mudança de chave quando eu comecei a produzir os meus próprios alinhadores. Perfeito. E as pessoas acham que isso é uma coisa complexa, difícil e até mesmo um investimento absurdo, mas eu acredito que você quebra essa objeção, né? Porque não é bem assim como o pessoal acha. Não, não é. Inclusive, eu digo assim para as pessoas que meus alunos me dizem assim, Prodri, eu não tenho nenhuma intimidade com o computador. E eu falo, também não tinha. Eu também não tinha. Mas hoje é preciso adquirir essa intimidade. É preciso oferecer esse produto, porque eu acho sempre que quem manda no mercado é o cliente. E o cliente hoje, ele chega no seu consultório já te pedindo para utilizar os alinhadores invisíveis. Por conta do conforto, estética. Imagine, você é adulto, você vai num restaurante, quando você está com brackets, com aparelho fixo, é incômodo socialmente, né? Você não consegue interagir com as pessoas preocupadas se você está com alguma coisa grudada nos seus dentes. Então, o alinhador você pode remover, então não interfere na sua vida social. Eu acho que foi, assim, um divisor de águas, inclusive nos tratamentos, sabe? Sim. E aí você falou que isso foi em 2012, né? Foi 2012, quando eu comecei. Mas eu trabalhava com empresas parceiras. Eu não Tá. produzia. Podemos dizer que você, na verdade, foi uma vanguardista, né? Porque até hoje tem diversos dentistas e ortodontistas que não usam, né? Seja qualquer que for o motivo, a gente vai entrar, né, nesse tema. Mas eu percebo assim, em 2012 já era uma realidade ou ainda estava no início? Estava bem no início, ainda muitas pessoas desacreditavam, só que hoje não existe mais dúvida de que eles funcionam, tá? E mais do que isso, eu acho que é você ofertar um tratamento para um tipo de paciente que não faria o tratamento se não fossem os alinhadores. É o meu caso. Exatamente. Então, tem muita gente que chega no meu consultório e fala, agora, finalmente, doutora Drica, eu vou tratar, eu estou tendo a chance de tratar. Porque se fosse com aqueles ferrinhos grudados nos meus dentes, eu jamais trataria. Então, você acaba pegando um universo de pacientes que nem pensavam em fazer seu tratamento ortodôntico e agora já faz. Inclusive, eu tenho um caso pessoal da minha mãe, né? Que ela já é uma idosa, ela usou aparelho fixo antes de ser idosa, mas ainda precisa corrigir algumas coisas, né?
E aí meu pai fica brincando com ela assim, minha adolescente, né? Vai botar aparelho, porque eles pensam no aparelho fixo. E de fato ela não colocou ainda, porque ela se sente, não se sente confortável para usar aquele aparelho fixo, já uma mulher idosa, né? Ou seja, isso é o mercado que está dizendo que os alinhadores invisíveis chegaram para ficar. Chegaram. E assim, não existe limite de idade. Como é o nome da sua mãe? Jeane. Dona Jeane, vamos fazer esse tratamento, viu? Vamos. Olha só, eu tive pacientes já com 92 anos. Uau. Um casal, ele começou primeiro, olha que homem com visão. Ele começou primeiro, disse que não queria ter dentes tortos. E aí, com 92 anos, eu tratei ele e a esposa dele tinha 86. Nossa. Então, assim, foi um tratamento maravilhoso. E as pessoas pensam, porque eu sou uma pessoa mais velha, não vai ter função, não vai funcionar bem para mim, vai demorar muito. Não. Se você tiver saúde dental, que é mais importante que qualquer coisa, ele vai funcionar para você também. Sim. E em 2012, né? A gente está falando que tem o quê? 12 anos que você trabalha com alinhadores. Você começou com empresas de terceiros, né? Terceirizando o processo. Terceirizando todo o processo. Por que as pessoas até hoje, os dentistas, os ortodontistas, ainda não entenderam? Acabei de falar com um dentista aqui, coincidentemente, e ele disse, eu não faço, a gente só faz a ortodontia tradicional. Inclusive, me deu o contato da doutora Adriana, porque eu vou indicar para lá. Eu disse, que legal. E era uma pessoa extremamente jovem. Por que esses dentistas não entendem ainda, não praticam, não utilizam esse tipo de tratamento com alinhadores? Eu acho, Mário, que o principal motivo é medo. Medo de sair da sua zona de conforto. Né? Porque para você passar a fazer outro tratamento, você vai precisar aprender sobre esse tipo de tratamento. Então, a gente, no dia a dia corrido, a gente procura não inovar. Mas eu digo sempre para os meus alunos, no meu primeiro dia de aula, você só tem duas possibilidades nessa vida. Ou você inova, ou você morre no mercado. E aí, a gente tem grandes players no mercado que estão aí para dizer isso. Kodak, né? Blockbuster. Tudo mudou. Por que a odontologia não ia mudar? Sem dúvida. Entende? Então, aquele dentista que não colocou na cabeça dele ainda que é necessário mudar para ele inovar e para ele ofertar mais esse tipo de tratamento a esse cliente, ele vai ficar fora do mercado. Se você está assistindo esse podcast e ainda não está no mercado de alinhadores invisíveis, esse conselho é para você, tá? Comece a seguir a gente aqui que vai vir muito mais conteúdo de qualidade. Bom, doutora, quais foram os principais desafios que você sentiu lá atrás, né? Você entrou no mestrado, onde foi que você fez esse mestrado? Eu fiz em Unhararas. Certo. Que é uma fundação Hermínio Meto. Então, eu fiz lá com tratamento com software, mas eu já trabalhava com os alinhadores, mas não produzia. Tá. E aí, por que foi a decisão de produzir, Mário? Quando você trabalha com empresas parceiras, o tratamento fica muito caro. E eu sou da filosofia que eu acho que o tratamento é para todos. Todos têm que ter acesso a todo e qualquer tipo de tratamento. Então, o meu objetivo maior foi democratizar o uso dos alinhadores invisíveis. É atingir justamente aquele público que não teria condição de fazer com uma multinacional e poderia fazer comigo. E então, esse foi o que me moveu, tá? Isso foi a primeira coisa que me fez assim, não, vamos com isso. As impressoras 3D passaram a ter um preço hoje muito mais acessível, né? Então, é muito econômico. Eu posso te dizer, assim, que o investimento, muitas pessoas têm a objeção de não começar a produzir seus próprios alinhadores porque acham que é caro, que precisam fazer um grande investimento. E eu te garanto que com um paciente você consegue tirar todo o investimento tudo que você precisa para fazer seus próprios alinhadores, ter sua própria marca, sua assinatura de alinhadores, entende? Inclusive com a aquisição da impressora? Com a aquisição da impressora. E barateou muito, de tudo. O mais importante que ele vai precisar fazer é investir em conhecimento. Sim. Eu tenho uma dúvida. Quando você começou lá atrás, você tinha algum preconceito? Porque eu já vi alguns dentistas nas redes sociais falando que não funciona. Eu percebo que, além do medo da inovação, e talvez isso seja só maquiagem por causa do medo que ele tem de aprender uma coisa nova, mas algumas pessoas afirmam que alinhadores não são tão eficientes, principalmente em casos levemente mais complexos. O que você acha? No início, eu tinha um pouco de preconceito, mas eu sou uma pessoa muito antenada com o mercado. E eu percebi essa mudança de mercado, que se eu não testasse o produto, eu ia ficar de fora. E eu testei, e comigo deu muito certo. Mas por que deu certo? Eu sempre digo também o seguinte, não comece por casos tão complexos, comece com simples, com feijão com arroz, vá ganhando habilidade, vá investindo em conhecimento, em curso, se aprimore, faça essa curva de aprendizado, que eu tenho certeza que todos os casos você vai dominar. Você vai ter que, muitas vezes também, fazer o que a gente chama de mecânica híbrida, que é juntar o que os dois aparelhos têm de melhor.
Então, assim, eu não estou aqui, Mário, para dizer assim, só utilize alinhadores, não, tá? Sim, Eu estou aqui para dizer para você que quer começar, que você vai ter mais uma ferramenta de trabalho. perfeito. Então, você vai conseguir unir o que o alinhador tem de legal, de bom, de eficiência, com o que a ortodontia fixa também tem de eficiência. Maravilha. Então, é uma objeção, na verdade, um mito, né, de que os alinhadores não funcionam. Inclusive, tem protocolos para casos mais complexos, né? Que quando você associa e o alinhador está ali no meio do tratamento, não é isso? A gente hoje tem protocolos pré-definidos, a gente estabelece, inclusive no software, protocolos padrões que já vêm funcionando, que já funcionam, e a gente tem muitos casos para mostrar. Para você ter uma ideia, hoje, na minha clínica, 70% dos meus pacientes são tratados com alinhadores invisíveis e mecânica acessória, mecânica híbrida. Sim, Então, assim, o mais importante mesmo é o dentista saber que é possível, né? Mas ele precisa sair da zona de conforto dele e estudar para poder oferecer para o seu paciente. Não achar que é mágica, que é só trocar alinhador, sabe? sim, Tem que ter uma ciência por trás, um envolvimento. sim. Inclusive, essas empresas, né, multinacionais, Invisalign, que foi a que trouxe mais nome para os alinhadores invisíveis, elas fazem o planejamento, né? E a gente... O que é que você acha do planejamento que é delargado para eles? O que é que isso influencia no processo inteiro? Então, a Invisalign, para mim, é o maior player do mercado, quando, inclusive, a marca se tornou maior que o produto, né? Então, os pacientes, eles não sabem o que é alinhador invisível, mas eles sabem o que é Invisalign. Sim, É uma marca muito boa, tá? Mas o que tem acontecido, o que eu vejo na prática, é que os dentistas que normalmente terceirizam esse processo não se preocupam em conhecer o planejamento e muitas vezes aprovam o planejamento que veio da empresa sem nem olhar, sem nem investigar se aquele planejamento de fato vai funcionar. Porque, na verdade, em um software de computador, você pode fazer tudo, Mário. Você pode sim, pegar um dente que está no olho e colocar na boca. sim. Só que não é assim que funciona na vida real. Não é mágica. Então, a gente não pode cair nessa história de não conhecer o planejamento, de não entender como ele funciona e não entender o que funciona de protocolo para cada caso para a gente ter sucesso. Será que isso também não influencia na questão dele achar que os alinhadores não funcionam? Quem é que faz esse planejamento nessas grandes indústrias? Normalmente, quem faz os planejamentos são estagiários, né? Não são dentistas. E, assim, o meu conselho que eu tenho para dar para cada dentista que está ouvindo a gente aqui hoje, não aprove um planejamento sem ter a segurança, sem revisar e sem dar as orientações do seu caso. Porque senão você vai estar aprovando no escuro e a responsabilidade é sua. Nas letrinhas pequenas lá do contrato está escrito que a responsabilidade do tratamento é sua. Sim, Então, é uma grande responsabilidade aprovar o tratamento de alguém sem ter o conhecimento embasado para julgar se está certo ou se está errado. Por entendi. isso que é importante os cursos, entende? Com certeza, né? Tem que dominar aquilo que você está fazendo. Assim Eu como acho a gente que aprendeu na faculdade, como a gente aprendeu na especialização de ortodontia, fazer ortodontia, a gente vai precisar também aprender a lidar com essa nova ferramenta. sim. Até para ensinar para terceiros na clínica. Como é isso? Você, na sua clínica, você terceiriza para alguém? Tem outras pessoas que fazem o planejamento? Na minha clínica, eu tenho pessoas que me ajudam no planejamento, que foram treinadas para isso, fizeram curso, eu faço as revisões e no dia a dia da clínica, o tratamento com os alinhadores é feito com uma equipe treinada. Para isso, eu desenvolvi protocolos pré-definidos para cada consulta. Então, cada consulta, cada um sabe exatamente o que fazer, que a gente chama de POPs. Então, se o paciente vai, por exemplo, para uma consulta inicial, cada passo, tudo que ele precisa, tudo que ele vai precisar na mesa, por exemplo, para fazer o atendimento do paciente, está descrito através de um projetinho que foi construído e treinado com toda a minha equipe. Então, entrar no mundo digital te treina também, te capacita para você ter um consultório de alta performance. E mais escalável, né? Porque o Mais trabalho escalável. individual do profissional, ele diminui ali, corpo a corpo, né? Com certeza. Vou te dar um dado aqui. O tratamento normalmente com ortodontia fixa, com brackets, a gente fica com o paciente uma consulta, uma média, se o paciente soltou peças, tá? Aquelas pecinhas soltam. Se solta, por exemplo, ele fica 40, às vezes pode ficar até 1 hora. O tratamento, as consultas de segmento de acompanhamento dos pacientes com alinhadores, 15, 20 minutos. Nossa, Eu passo, pra falar a verdade, mais tempo tomando um cafezinho com o meu paciente do que, de fato, fazendo o atendimento. na relação da humanização da Na relação. relação da humanização, ouvindo meu paciente, entendendo a expectativa dele e mostrando para ele os avanços, que é importante que ele veja. E como hoje a gente tem toda a parte do fluxo digital com imagens, a gente mostra essa previsibilidade. Imagina você chegar no consultório e eu te falar, olha, Mário, aqui está seu planejamento, é assim que eu estou pretendendo te deixar no final.
Então, é outra perspectiva, é outra visão, entende? Sim. Então, eu considero que hoje a odontologia avançou principalmente nesse sentido, porque a gente pode testar os planejamentos do paciente no software antes de indicar e ver o que fica melhor para cada caso. Perfeito. Ganhamos mais assertividade. Você se lembra, você falou que o que te motivou a entrar nesse mercado, usar os alinhadores invisíveis foi justamente o mercado, né? População, as pessoas demandando por aquele tratamento. Mas quando você iniciou, você ainda terceirizava, né, a produção. O que te motivou a começar a produzir? Custo. Porque hoje eu consigo produzir os meus alinhadores, eu tenho uma economia de 40%. Então, se hoje eu tenho essa economia de 40%, eu consigo ofertar mais clientes. E se eu consigo ofertar mais clientes, eu ganho mais. Além de estar fazendo algo que seja social, de você poder disponibilizar um tratamento para mais gente, para mais pessoas, eu consigo ter mais lucro. Então, eu aumento a eficiência financeira da minha clínica, com certeza. E em relação, eu já conheci a clínica, né? Conheci o laboratório, a fábrica, né? Onde se produz ali. E percebi que é algo que relativamente comporta em um ambiente pequeno, né? As Sim. pessoas talvez não tenham essa dimensão. Como é que funciona o processo, assim, do início até a impressão 3D desse alinhador? Então, na verdade, você não precisa ter um laboratório dentro da sua clínica, né? Você precisa ter um espaço para você começar. Eu não comecei com laboratório. Na verdade, o laboratório surgiu por demandas. Não foi algo planejado. Surgiu assim pela expectativa dos meus alunos. As pessoas começaram a saber que eu fazia os meus alinhadores e começaram me pedir para eu produzir para eles também. Mas, assim, o conselho que eu tenho hoje para dar é uma tendência mundial. As pessoas estão produzindo, as pessoas estão sendo um dentista que a gente chama de chairside, que fazem todo o processo dentro da sua própria clínica. Então, meu conselho hoje é, dentista, você tem um tempo ocioso, tem uma área da sua clínica que está ociosa, aproveite esse. Tem uma funcionária que está ociosa, aproveite esse recurso que você já tem para produzir o seu próprio alinhador, que eu te garanto que o seu lucro e a sua estabilidade financeira vai crescer muito. Interessante. E você lembra, assim, quais foram as situações inusitadas, as dificuldades que você enfrentou lá no início com a impressora 3D? Porque é uma coisa que ainda é uma novidade, né, no mercado. Eu acho que, assim, o mais desafiador é o processo da impressão, porque realmente você precisa, tem vários parâmetros para calibrar e você precisa entender o processo, mas é difícil, mas é possível. E também organizar a clínica de uma maneira digital para que ela funcione com o seu celular. Né? Desenvolver protocolos, processos, arquivamento, o que eu chamo de consultório na nuvem. Quando você entra no digital, não é só planejar no software e atender paciente com alinhador. Não dá para ficar mais usando papel, Mário, de ficha de paciente. Hoje a gente tem aplicativos, a gente tem inteligência artificial. Como é que a gente pode querer continuar com os nossos pacientes com ficha de papel? Então, essa organização, para você que está começando, que quer entrar agora no fluxo digital, eu te recomendo que se torne, de fato, digital. Né? Do início até o final do processo, em tudo. Sim. E você se lembra de alguma situação engraçada, curiosa, alguma curiosidade desse início, assim, dessa dificuldade, né? Porque você deve ter tido uma curva de aprendizado enorme nesses últimos 12 anos, né? Então, queria ver se tem alguma coisa que a gente A possa dificuldade, dividir. Mário, maior foi o controle da produção dos alinhadores. Então, assim, no início eu sofri muito, porque às vezes o paciente chegava e o alinhador não estava pronto. Né? Só que hoje eu já utilizo aplicativos que controlam. Então, por meio do meu celular, que se eu pegar, eu sei, por exemplo, se Mário começou um tratamento comigo, se eu estou produzindo no caso de Mário, eu vou saber exatamente em que etapa ele está. Se ele está na parte de impressão, se ele está na parte de corte. Então, a gente, de acordo com tudo que a gente foi vivendo, a gente foi desenvolvendo processos e protocolos para que quem está começando agora não sofra. Então, assim, hoje meu objetivo eu quero encurtar o caminho do meu aluno. Sim. Eu não quero que ele passe pelos perrengues que eu passei, pelas situações difíceis que eu passei. Eu quero encurtar, falar, olha, não vai desse jeito, porque desse jeito não funciona, é que eu já conheço. Uhum. Então, eu nunca deixei de ser clínica, porque eu acho importante que você seja uma dentista clínica, uma dentista que faz para poder ensinar. Sim. Então, eu ensino aquilo que eu faço. Perfeito. Não é o que eu vejo, é o que eu de fato faço, é o que funciona para mim. E o que é que você acha que mudou na sua carreira, né? Você já tinha anos como ortodontista tradicional. E aí, quando você fez essa transição
e quando começou a virar mais da metade dos tratamentos com alinhadores, o que é que você teve de mudança na sua carreira e na sua vida pessoal? Primeiro, eu comecei a ganhar mais na clínica, né? Porque quando eu trabalhava com empresas parceiras, eu me lembro que eu vendia muitos tratamentos, eu me sentia super rica. Tô rica, tô rica. Aí chegavam os boletos das empresas parceiras, e, meu Deus, tô pobre, tô pobre. Então, assim, esse início era muito desafiador para você conseguir lidar com o que você tinha que pagar para os laboratórios que estavam produzindo seus alinhadores e ainda cobrar com o paciente. Essa equação, para mim, não fechava. Sim. Então, hoje eu consigo fechar essa equação do que eu cobro com o valor que eu gasto para produzir o alinhador, de uma maneira que fique rentável, justa, né? E também, como professora, eu já sou professora desde 2005, então abriu muitas portas para mim, porque eu recebi um convite para começar a falar do que eu faço na minha clínica fora do país. Então, eu acho que para mim, eu só tenho que agradecer essa nova tecnologia, foi essencial na minha carreira. Em relação assim à qualidade de vida, você teve mais tempo para você? Como foi isso? O dentista passa a ter mais tempo, sim. No meu caso, Mário, eu sou um workaholic. Então, Sim. hoje, eu divido o meu tempo entre a clínica e o ensino. Então, como eu amo ensinar, eu sempre estou buscando novas coisas para fazer. Mas aquele dentista que é o dentista clínico, ele com certeza vai ter mais tempo e ele vai ter condições, se ele quiser, de atender menos, ou se ele quiser ganhar mais, de atender mais com mais clientes, porque o tempo de cadeira do consultório, ele fica bem menor, sabe? Sim. Fala aqui para essa câmera, qual conselho que você daria para o dentista que ainda não utiliza o tratamento com alinhadores invisíveis? Qual conselho você daria genuíno para ele? Meu conselho genuíno vai para você. Corra! Aqui. É. Só olhar. Tá. Meu conselho vai para você e te dizer que não é o amanhã que tá vindo aí, já foi, tá? A gente já tá vivendo o processo. E se você não começar agora, você vai ficar de fora do mercado. Então, não tenha medo. Não resista. Você precisa sair desse ponto para chegar nesse ponto que a gente está planejando para você, que é você começar a tratar com os alinhadores para você ter mais sucesso e continuar inovando na sua carreira. Então, não tenha medo. Um aspecto importante que eu acho que vale ressaltar é que, como ainda é uma novidade para muitos dentistas, né? Eu percebo. Você teria uma estatística de quantos profissionais hoje utilizam alinhadores visíveis? Ou um chute? Um chute, eu acho que hoje a situação está bem melhor no Brasil, tá? Tá. No Brasil, eu digo que pelo menos 60% já utiliza. A situação está mais diferente assim na América Latina, na América do Sul, nem todos utilizam. Tem muita gente que já tem, que já pratica ortodontia convencional há muitos anos, mas que já está assim agora virando a chave, justamente porque está perdendo paciente, né? Está tendo que indicar pacientes para colegas. Sim. Então, ele está virando a chave de acordo com a necessidade, falando, não, peraí, eu acho que eu vou ter que ir agora para esse caminho. Sim. Né? E aí, eu acho que é isso que está movendo as pessoas, é a necessidade mesmo. E quando você aprende a fabricar para produzir seus próprios alinhadores, você tem uma redução do custo, você torna ele mais acessível, democratiza, como você falou, né? Então, além de trabalhar com alinhadores, a grande bola da vez talvez seja a fabricação dos seus próprios alinhadores. Eu acredito que sim. E quantos por cento você acha desse percentual de 60% que a gente... Muito pequeno. Eu acho que hoje, no Brasil, 30% deve produzir e na América Latina e América do Sul, eu acho que nem 10% fabrica. Ou seja, existe aí um gap de oportunidade enorme. Imagine você que está nos ouvindo, que é de uma cidade que ainda não tem ninguém que tem a sua própria produção, né? Se você faz a sua produção, você reduz o custo e você consegue ser mais competitivo e mais acessível para sua região, para o seu mercado local, né? Além de ser o primeiro. Além Eu de ser o costumo pioneiro. dizer, Mário, o seguinte, quem chega primeiro bebe água mais limpa. Então, se você é o primeiro na sua cidade a começar um processo como esse inovador, você vai receber aquela marca, aquele olhar de que você é uma dentista inovadora, que você segue a tendência de mercado. Então, você vai conseguir ter muito mais sucesso do que outra pessoa que vai começar depois de você. Isso é sem sombra de dúvida. Comece logo. Não tem o que esperar. Legal, Adriana. Vamos falar um pouquinho, doutora, da sua história como professora. Você disse que começou em 2005? Comecei em 2005, eu sou professora do curso de especialização de ortodontia. Certo. E para você ter ideia, no nosso próprio curso de especialização, que o dentista está se tornando especialista em ortodontia, a gente já introduziu o tratamento com alinhadores. Então, eles têm condição também de iniciar os tratamentos com alinhadores na própria clínica de especialização.
Então, eu comecei e em 2022 eu recebi um convite para... Tava toda essa coisa dos alinhadores invisíveis, eu recebi um convite de dar uma aula no Peru, Sim. né? Recebi esse contato e aí eu me peguei, meu Deus, o Peru, mas eu não falo espanhol. Como é que vai ser isso? Ele, não se preocupe, vamos colocar um tradutor para você. E isso foi em outubro de 2022. E aí eu recebi o convite, eu teria que ir para o Peru fazer uma aula em 2023, fevereiro. E aí eu falei, não, eu vou ter que aprender espanhol, porque na minha cabeça não entrava eu ir para outro país e não falar o idioma. Então, Mário, foi assim, uma correria para aprender o idioma. E eu decorei a minha aula. Na verdade, eu fui para o Peru com minha aula decorada. Sim. E quando chegou lá, o tradutor, com mais ou menos 1 hora de aula, foi embora. Eu falei, meu Deus, ele foi embora, e agora? Eu falei, agora é comigo, né? E aí foi ótimo, foi maravilhoso. A gente teve 24 alunos, e aí o dono da escola me convidou para fazer um curso lá permanente, né? Um curso de longa duração. Então, eu passei aí para o Peru e fiquei 1 ano. Uma vez a cada 2 meses, criamos uma residência de alinhadores invisíveis no Peru. Com atendimento a pacientes, prática, com teoria, com laboratório, com tudo isso. Aí eu aprendi o espanhol e, recentemente, eu também fui ao Chile. Então, eu agora ensino aqui no Brasil, tenho meu próprio curso de alinhadores, além da técnica, que é um curso que você não vai só aprender a produzir seus alinhadores, mas você vai aprender também sobre brand, sobre precificação, sobre protocolos de atendimento, sobre como organizar sua clínica. E tenho esses cursos que eu faço fora do país. E legal, né? Parabéns aí por essa iniciativa que você teve em, digamos o quê? 5 meses você já conseguiu dar uma aula em espanhol. Isso é digno de elogios. Me conta um pouco como como é esse curso hoje aqui que você tem. Você tem um curso em espanhol e um português. Eu tenho um curso em português, que é para aqui para o Brasil, que é um curso inicial. Na verdade, é um curso de 3 dias. É para ele ter uma degustação do tratamento com alinhadores invisíveis. O que eu chamo de degustação? Ele vai entender como funciona, qual é o fluxo que precisa ser feito para produzir os alinhadores. Ele vai entender sobre biomecânica, sobre planejamento, sobre a produção, sobre o brand. Então, dura 3 dias, acontece aqui em Salvador. E tem um curso também, uma residência, que é para estrangeiros, para América Latina, América do Sul, que acontece na minha clínica, só que é de larga duração. Dura 9 dias. E ele vai ter toda a vivência clínica com pacientes, porque é um curso com atendimento a pacientes. Vai ter toda a parte de vivência também na produção dos alinhadores e na parte de planejamento, biomecânica. E a gente já está indo para a nossa segunda turma, né, de residência, e eu estou muito feliz com esse projeto. Acontece dentro da minha clínica, dentro do meu laboratório, justamente para que eles entendam todo o processo com quem faz. Como eu faço, eu ensino justamente o que eu faço na minha clínica para otimizar a carreira deles. Eu quero fazer essa transformação na vida dos meus alunos, Mário. Ah, que maravilha. Eu tenho certeza que você já está fazendo. Deixa eu te perguntar, e esse curso menor, né, digamos assim, a degustação, a pessoa sai capacitada ou ela ainda sai muito, digamos, verde para... Ela sai capacitada para tratar casos simples, mas eu acredito que a gente vai ter também uma residência aqui, Mário, novidade. A mesma residência que eu faço fora, para os dentistas de fora, eu vou fazer aqui no Brasil também. Mas eu acredito, assim, que para tratar casos mais complexos, é preciso que se aprofunde um pouco mais. Que tem um treinamento mais intenso. Treinamento mais intenso com pacientes, né? Que se aprimore um pouquinho mais. Mas o curso daqui do Brasil, por brasileiro em português, essa imersão de 3 dias, ele já já consegue fazer seus casos simples, já consegue planejar, já consegue imprimir seus casos, tudo isso. É o pontapé inicial para quem quer entrar no ramo, digamos assim. Exatamente. Eu já tenho muitos alunos que fizeram e que já estão produzindo seus próprios alinhadores, o curso de 3 dias. Maravilha. E qual é a jornada, né? Como é que funciona esse curso, o de 3 dias inicialmente e o outro? Então, no primeiro dia, a gente vai falar um pouquinho do panorama do mercado, né? Como é que está funcionando o mercado da ortodontia. Depois a gente vai entrar em biomecânica, falar só de biomecânica aplicada, criando assim uma diferença para eles entenderem como funciona para brackets e qual é a diferença agora com alinhadores. E no segundo dia, a gente vai planejar nossos casos em software. Então, eles vão ter uma vivência no software de planejamento digital. E no terceiro dia, eles fazem atendimento aos clientes, já com pacientes. Então, eles aprendem tudo o que a gente faz na consulta inicial com os alinhadores invisíveis. Perfeito. É um curso muito rico. Sim. E, assim, tem vários depoimentos, depois você vê aí nas redes sociais da doutora, né? Eu tenho certeza que é para quem está principalmente começando, né? Um curso super indicado, né? Super indicado. Esse curso é onde?
Esse curso acontece na minha clínica, no meu edifício, em uma sala de reunião exclusiva, tá? É um curso intimista, então é um curso que não é para muitas pessoas, é um grupo seleto, tá? Para a gente poder justamente, a ideia do curso, Mário, é pegar na sua mão, para que você saiba e você faça acontecer, para que você aprenda. Então, é um curso íntimo, tá? É um curso bem exclusivo, personalizado, Maravilha. Bom, doutora, eu fiquei aqui encantado, né, com sua trajetória. Eu queria saber se você, em espanhol, você pretende fazer mais cursos lá fora, né? A gente sabe que você já tem essa residência aqui no Brasil, aqui em Salvador, mas eu queria saber se você tem projetos para médio prazo para fazer cursos lá no exterior. Tenho. Eu vou juntar sempre, Mari. Eu amo viajar e amo ensinar. Então, quando eu estou viajando, ensinando, eu estou vivendo o melhor dos mundos. Eu adoro. E já tenho um projeto para o segundo semestre de voltar ao Peru, né? Continuar mais um curso lá, também com alinhadores invisíveis. E a gente está aí esperando novos convites para fazer acontecer, que já estão surgindo. Então, vem boas novidades aí no segundo semestre para mim também, falando em espanhol. Ah, que delícia, maravilha. Bom, doutora, eu acho que a gente já pode encerrar aqui, para a gente não se alongar demais. Queria que você desse mais um conselho para o nosso ouvinte, nosso dentista. Uma dúvida antes da gente encerrar. O dentista que não tem especialização em ortodontia, ele pode fazer esses cursos? Ele pode fazer, mas o recomendável, Mário, é que ele não trate casos complexos. O que tem acontecido? Eu tenho alguns dentistas que são protesistas, que trabalham com lentes de contato, por exemplo. Esses dentistas, eles não querem desgastar os dentes para fazer as lentes, precisam de pequenos movimentos. Então, assim, para eles, esse curso também é bem indicado. Legal, muito bom. Dá o conselho agora final para que nosso ouvinte dentista ele se encoraje para entrar nesse futuro que já é presente e ele ainda tá ficando para trás. Então, meu conselho é para você que tem medo e que reclama sempre do seu dia a dia na clínica, de que não vê mudança. Então, a mudança tem que partir de você. O mundo é de quem faz as coisas acontecerem, não de quem fica reclamando. Então, não perde mais tempo. Vem fazer os cursos de alinhadores invisíveis, se aprofunde nessa técnica e comece a oferecer esse novo tipo de tratamento para os seus clientes, porque a sua vida vai mudar financeiramente e emocionalmente. Muito obrigado, doutor. Obrigado a você que nos assistiu até aqui. Espero que esse seja o primeiro. Espero não, esse será o primeiro de muitos outros podcasts que vem por aí, né? A gente vai trazer entrevistados, nós vamos trazer outros formatos aqui no podcast para você se aprofundar e conhecer cada vez mais o universo dos alinhadores invisíveis. E até a próxima, né? Até a próxima. Obrigada. Obrigado, doutora. Tchau, tchau.